Mateus capítulo 18, verso 23. Em reverência à palavra de Deus, somente para a leitura, fique de pé em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher, e também os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou ele e perdoou a sua dívida. Diga glória a Deus. Versículo 28. Saindo porém esse que foi perdoado, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, pegando ele pela mão, sufocando ele, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo a mesma coisa que ele falou, hein? Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, porém, olha só, vendo, pois, os conservos o que estava acontecendo, contristaram-se muito e foram falar com o seu senhor o que se passara. Então o seu senhor mandou chamá-lo até a sua presença e disse-lhe: servo malvado, perdoei de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Meu Deus. Indignado, o seu senhor entregou ele aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai celestial, se do coração vocês não perdoares cada um a seus irmãos as suas ofensas. Diga amém. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite porque nós precisamos ouvir a sua voz. Sem a tua palavra nós não somos nada, Senhor. Nós sabemos que quem opera aqui é o teu próprio Espírito Santo, porque eu não tenho nada para oferecer para a tua igreja, mas o Senhor tem. E eu quero pedir que, como canal, porque a fonte é o Senhor, que o Senhor possa me usar nessa noite para falar com cada um dos teus filhos. Que corações aqui nessa noite sejam limpos e purificados. Que tudo aquilo que estava travando, amarrando a vida desse homem e dessa mulher, impedindo eles de avançar, de romper, de se realizar numa determinada área, por causa da mágoa, ressentimento, frustração, decepção, que seja hoje desatado, e que esse homem, essa mulher possa avançar como nunca avançou, e viver os melhores dias da sua vida, para a glória do nome de Jesus. Amém, aleluia. Pode tomar o teu assento, abre o teu coração. Oh Jesus, preste bem atenção no que Deus quer falar comigo e com você aqui. Perdoar aquele que nos magoaram, ou perdoar aquele que nos feriram. Você é um cristão? Então não é uma opção para você. Se você é um cristão, é obrigação sua perdoar aquele que te ofendeu. E muito mais que isso, é uma exigência de Deus. Sabe, se alguém não consegue amar o seu próximo, ou não vai com a cara do próximo, só consegue ver o defeito do próximo, essa pessoa, ela não pode dizer que ama Deus. Ela não pode dizer que ela... Não, ela até pode, mas ela mente. Ela é mentirosa. Não sou eu que estou falando.
Eu vou mostrar para você na Bíblia, para você não achar que é a palavra do pastor Danilo. 1 João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem pode ver, não pode amar a Deus, a quem não vê. É forte, não é, igreja? Eu vou repetir. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, mente, porque quem não ama o seu irmão, a quem pode ver, não pode amar a Deus, a quem não vê. Escuta o que eu quero te falar aqui. Se vem de você a decisão de não se relacionar com alguém mais, desculpa, mas você precisa ouvir a verdade. Você ainda não se relaciona com Deus. Se vem de você a decisão de não querer mais se relacionar com uma pessoa, você não se relaciona com Deus. Se vem de alguma pessoa, agora veja bem, se vem de alguma pessoa de fora a decisão de não se relacionar com você, aí é outro papo, aí é outra conversa. Mas se partir de você uma atitude dessa aqui, a Bíblia diz que é porque você ainda não se relaciona com Deus de verdade. Você ainda não se converteu da forma, pelo menos, como Deus espera que você se converta. E talvez seja por isso que eu e você está aqui hoje ouvindo essa palavra. Está escrito. Não tem como você se relacionar com Deus e muito menos dizer que ama Deus, que ama Ele, a quem você não pode ver, se você não consegue amar o teu irmão que está do teu lado, a quem você vê toda hora. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus, Ele não tem amor, Deus é amor. Diga glória a Deus. Deus é amor, aleluia. Então veja bem, se Deus está em mim, se eu digo que Deus está em mim, e Deus é amor, então eu estou cheio de Deus. Se eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do amor. Aleluia. E se Deus, que é o amor, está realmente em mim, então eu amo meu irmão, eu amo a minha irmã, independente dos defeitos que essa pessoa possa ter. Porque todo mundo tem defeito, e todo mundo também tem qualidade. Diga glória a Deus. É impossível, sabe, Deus está em alguém, e a pessoa não amar o seu próximo, a ponto de odiar, né, como diz aqui no texto. É impossível uma pessoa dizer que tem Deus na vida dela, ou que ela é uma pessoa de Deus, e ao mesmo tempo odiar alguém. A Bíblia diz que essa pessoa é uma pessoa mentirosa. E se a palavra diz que o pai da mentira é o diabo, olha que forte isso. Então veja bem, responde para mim, de quem será que essa pessoa é filha? Porque se ela fala que é cheia de Deus, ela não ama o próximo, ela está mentindo. E se o diabo é o pai da mentira, de quem que essa pessoa é filha? Não precisa responder, nem olha para o lado. Pense sobre isso. Sabe, igreja, nós somos chamados para amar e perdoar. É por isso que Deus te chamou um dia. É por isso que Deus tirou eu da onde tirou você da onde tirou, e trouxe você para a presença dEle, para amar e perdoar, porque foi isso que Ele fez com você. Então aqui entra a primeira pergunta da noite: Danilo, por que eu devo perdoar? De onde vem essa obrigação que eu tenho de perdoar? Porque você fala que eu sou obrigado a perdoar, você é. A obrigação de perdoar, sabe de onde vem? Vem da cruz de Cristo. Eu vou repetir. A obrigação que você tem de perdoar vem lá da cruz de Cristo. Você quer ver uma coisa? Olhe para a cruz e você vai ver um homem inocente morrendo pelos seus pecados. Olhe para a cruz e você vai ver sobre ele o castigo que deveria estar sobre você. Olhe para a cruz e veja Deus te amando apesar dos seus pecados. Meu Deus. Olhe para a cruz e você vai ver Deus te perdoando através da morte do único filho dele. Sabe, a obrigação de perdoar vem da cruz de Cristo. Qualquer cristão, grave isso, qualquer cristão
de verdade, que a live que eu fiz ontem, né? CC de verdade, CC de mentira. Você precisa saber quem você é. Qualquer cristão de verdade que entendeu o que aconteceu naquela cruz, perdoa e não fica de biquinho emburradinho. Qualquer pessoa que entendeu o que aconteceu naquela cruz, não tem como essa pessoa, na hora tudo bem, ela pode até falar, não conversa comigo, mas depois, passou a raiva, acalmou, porque a Bíblia diz que nós vamos nos irar. Ireis, mas não pequeis. Você pode se irar, ali a Bíblia está dizendo que você vai se irar, mas depois falar, não quero mais papo, não quero mais conversa, não entendeu ainda o que aconteceu na cruz. Sabe, aquele que não perdoa, é porque ele ainda não compreendeu o que aconteceu ali. Essa parábola do servo, igreja, sem compaixão aqui, ela é muito clara sobre isso, ó. O servo sem compaixão, pra você entender aqui, ó, ele devia 10.000 talentos, sabe o que é isso nos dias de hoje? Aproximadamente 180 milhões de reais. Essa era a dívida dele, uma dívida impagável, ele não tinha como pagar isso, 180 milhões de reais, pense nisso. E sabe o que aconteceu? O texto diz que ele clamou ao Senhor a quem ele devia, e pediu para que o Senhor perdoasse a dívida dele, e o Senhor dele, oh aleluia, movido de íntima compaixão, foi lá e perdoou toda a dívida dele. Olha, você não me deve mais nada. E é interessante que ele não tem compaixão, mas o Senhor dele é cheio de compaixão. Ele não tem, mas o Senhor dele é cheio de compaixão. E sabe por que o Senhor dele perdoou a dívida dele? Sabe qual foi o objetivo que ele perdoou? Qual que era a intenção do Senhor dele perdoar aquela dívida? Para que ele deixasse de ser uma pessoa sem compaixão, e para que ele perdoasse também a quem precisasse. Esse era o objetivo. Por que você acha que Deus te amou, te escolheu, te perdoou? Para que você também seja uma pessoa assim, perdoável quando alguém errar com você. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por que Deus te amou, mesmo você sendo ainda pecador, sem compaixão? Porque é isso que a Bíblia diz, que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, quando nós virávamos as costas para Ele. E Ele fez isso, sabe para quê? Para que você ame, para que você tenha compaixão das pessoas. O que é compaixão, pastor Danilo? É sentir a dor do outro. Atrás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. Mas nós não entendemos isso no momento. Toda pessoa que te ataca, toda pessoa que te fere, atrás dela tem uma pessoa ferida. Uma pessoa que foi muito maltratada, talvez. E ele não começa, olha só, ele não começa a pressionar, ele começa a pressionar, ele sai dali, ele encontra um que ele devia também, presta atenção nisso. A Bíblia diz que ele recebe o perdão do Senhor dele, e logo em seguida, na hora que ele sai dali com a dívida perdoada, gente, aí no meio do caminho, ele sai dali, ele encontra uma pessoa que devia para ele também, sabe quanto? 100 denários, sabe o que era isso? 3.000 reais nos dias de hoje. O Senhor perdoou 180 milhões de reais dele, mas agora ele acaba de sair dali com aquela graça, com aquela bênção, e ele encontra um que devia 3.000 reais para ele. Então ele começa a pressionar essa pessoa, ele deve ter grudado no colarinho, pelo que dá para entender no texto aqui, sabe? E dito, você precisa me pagar, porque é isso que a Bíblia diz aqui, ele forçou a mão no amigo dele, você precisa me pagar, paga o que você me deve, você me prejudicou. Quem está entendendo? Você conhece essa história de ficar apontando o erro de alguém quando a pessoa erra? Eu estou pregando para alguém aqui hoje, que você recebeu o amor e o perdão de Deus um dia na sua vida, mas talvez você agora esteja apontando alguém, o erro de alguém, como se você fosse a pessoa mais perfeita do mundo. E Deus trouxe você aqui hoje para dizer, ei, você já esqueceu o que eu fiz por você? Você já esqueceu o tamanho do meu amor, da minha compaixão e do perdão que eu liberei sobre a sua vida? Se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos, principalmente depois que nós abrimos o ministério, que começou lá na garagem de casa,
Olha que benção, olha para trás, irmão. Aplauda Jesus. Meu Deus. Sabe o que eu aprendi nesses últimos tempos? Que as pessoas que mais apontam o defeito das outras, ou que falam de outras de forma negativa, desqualificando, aquelas pessoas que acham defeito no ministério, ou que acham defeito na vida de outras pessoas, sabe? São aquelas pessoas que arrumam problemas, é impressionante, são as pessoas que mais arrumam problemas, aquelas que acham defeito em tudo. O próprio Jesus disse: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E talvez eu esteja pregando para alguém aqui hoje, que você talvez esteja pisando em alguém, lá dentro do teu trabalho, na tua empresa, talvez você está pisando lá no meio da tua família. Por quê? Porque a pessoa talvez errou com você, e você agora fica acusando essa pessoa, como se você nunca tivesse errado com ninguém. E o Senhor me traz você hoje para dizer para nós: hipócrita, cara de pau. Desculpa, é a forma como Deus está mandando pregar. Primeiro ouvido aqui é o meu, ó, mais perto da minha boca. Estou falando para você, Deus está falando para mim também. Talvez você esteja agora sem conversar com alguém, de carinha virada, de trombinha, de elefante. Pensando talvez, essa pessoa tem que me pagar pelo que ela me fez. Ah, tem que me pagar pelo que fez para minha família, para o meu casamento, para os meus filhos. Vai ter que pagar. Vai se converter, o Senhor está falando. Vai se converter, vai buscar um encontro verdadeiro comigo, Ele está dizendo. Você não tem compaixão das pessoas, não? Será que você esqueceu que há pouco tempo atrás o seu Senhor te olhou com íntima compaixão, hein? E perdoou todos os seus pecados, jogou eles no mar do esquecimento, aleluia. E esse servo da parábola aqui, olha só, ele foi perdoado, mas ele não quis perdoar. 3 lições que eu tiro disso aqui, dessa mensagem. Primeiro, a nossa dívida com Deus era impagável, igreja. Eu vou repetir, a nossa dívida com Deus era impagável. Segundo, a dívida das outras pessoas com a gente não se compara àquilo que nós devemos para Deus. Não importa o nível do erro que cometeram com você, não se compara com aquilo que você fez com Deus. Terceiro, se não perdoarmos, não seremos perdoados. É a Bíblia que diz. Repara que esse homem, ele foi perdoado, mas quando ele não agiu baseado no perdão que ele recebeu, quando ele não faz igual, todo o benefício que ele teve da parte do Senhor dele, foi revogado, foi tomado de volta. Diga misericórdia. Quando ele não age se baseado naquilo que ele recebeu, agora todo aquele benefício é tirado dele. Sabe, quando o Senhor dele fica sabendo, o Senhor chama ele, diz para ele: esqueça tudo aquilo que eu fiz para você. Esqueça tudo aquilo que eu fiz por você. Você agora será entregue aos atormentadores. Sabe o que é isso? O texto aqui está falando de demônios. A revelação aqui é essa. Atormentadores. Atormentadores aqui representa prisão espiritual. O Senhor estava dizendo para ele o seguinte: eu estou pegando de volta tudo aquilo que eu te dei um dia. Meu Deus. Estou pegando de volta tudo aquilo que eu te dei um dia. Porque se você não sabe valorizar e usar da forma correta aquilo que eu te dei, então você não merece ter isso mais. Se você não entendeu o que eu fiz na sua vida até aqui, então você não merece desfrutar de tudo isso. Se você não age baseado no amor que eu estou agindo com você até esse momento, eu arranco tudo de você, e ainda permito os atormentadores ficar próximo de você. Preste atenção, irmão, é a revelação da palavra, não tem como entender outra coisa.
Esse servo, ele pagou um preço alto que ele não precisava pagar. Olha aí, eu estou falando com alguém que você está pagando um preço hoje de algo que você não precisava estar pagando. Quantas pessoas você conhece? Muitas pessoas hoje estão pagando um preço terrível que não precisava estar pagando. Há pessoas que estão presas, amarradas na vida financeira, no casamento, no ministério, e você não precisava estar amarrado assim. É isso que Deus está falando. Tem pessoas que estão enfermas e já receberam até uma sentença. Sabe por quê? Por causa de uma mágoa que a pessoa nem sabe, mas ela carrega. E não precisava estar passando por nada disso. Pelo amor de Deus, entenda o que eu vou te falar aqui. Se nós não perdoarmos, nós não temos o direito do perdão. É isso que a Bíblia diz, a própria oração do Pai Nosso diz isso para nós. Perdoe as nossas dívidas, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós, no mesmo nível, da mesma forma que eu perdoo aqueles que me ofendem. Quem está entendendo? Ou seja, se eu não conseguir ainda perdoar uma pessoa, se eu não consigo, de verdade, eu não fui perdoado até hoje. Essa é a verdade. Deus não me perdoa, porque ali está escrito: perdoai as nossas dívidas, assim como eu perdoo aquele que me deve. Se você pretende ter misericórdia de Deus sobre a sua vida, e você anda tendo, então o mínimo que você tem que ter é misericórdia das pessoas, e eu também, misericórdia das pessoas quando elas erram com a gente. Porque eu vou falar uma coisa para você, irmão, todo mundo erra. Quantas vezes você já errou? E mesmo estando certo, muitas vezes pessoas chegou em você, você me perdoa, é um tapa na cara, hein? Porque quando a gente erra, a gente sabe que está errado. Quando nós deveríamos pedir perdão, ficamos de trombinha, até chegar uma pessoa mais espiritual que nós, e falar: se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa? Meu Deus, que tapa na lata. Você está ouvindo eu pregar essa mensagem aqui, ó? E talvez agora você está pensando aí: olha, eu estou cansada disso, pastor, eu estou cansado disso, eu já perdoei muitas vezes. Eu sei, eu acho que Pedro também deve ter perdoado muitas vezes mesmo. Sabe por quê? Eu acho que ele estava cansado de perdoar já, porque numa certa ocasião, Pedro estava andando com Jesus já, hein? Estava caminhando no ministério, fazendo a obra, e Pedro era bem nervoso. Os irmãos conhecem a história de Pedro, vou pregar sobre ele esses dias, e ele deveria ficar irritado facilmente, mas Jesus dizia para ele todas as vezes: Pedro, perdoa o seu irmão, Pedro, perdoa de novo, mas de novo, Senhor, de novo. E Pedro questiona Jesus dizendo: mestre, mas eu já perdoei tantas vezes, me diga uma coisa, Senhor, meu Deus, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu terei que perdoar? Até 7 vezes, será possível? E Jesus olha para ele e responde: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. 7 vezes 7, 49, pega o zero, joga para lá, 490 vezes. Sabe o que Jesus está dizendo com isso aqui? Sabe por que Jesus falou 490 vezes? Porque é impossível, fala a verdade, é impossível alguém errar com você ou te ferir 490 vezes. Tem uns irmãos que chegam perto, mas não dá 490. Não, tem uns que chegam até os 470, mas 490 é impossível. Diga glória a Deus por isso. Deus está dizendo para mim e para você, através dessa palavra hoje: você vai perdoar, sabe quantas? Quantas vezes for necessário. Você vai aceitar de volta quantas vezes for necessário. Ah, meu Deus. Quantos de nós precisamos, irmão, fala a verdade, quantos de vocês aqui, olhando aqui de cima, meu Deus, quantos de nós precisamos de 10, 20 vezes, 20 chances, antes de tomarmos uma posição com Jesus? Quantos de vocês aqui precisou que eu como pastor orasse por você 20 vezes ou mais? Tem alguns dos irmãos aqui que olhando aqui de cima, que eu orei mais de 40 vezes por você. Mas tem algo interessante para a gente refletir aqui, ó. Pode reparar, as pessoas que mais precisam de perdão são as que mais resistem a perdoar.
Eu vou repetir, as pessoas que mais precisam de perdão de Deus, é aquelas que têm mais resistência em liberar o perdão. Você não quer perdoar alguém? Você até quer, mas não consegue? Então seja sincero com você mesmo. Você está precisando de muito perdão. Quem não quer ou quem não consegue perdoar alguém, são os que mais precisam do perdão de Deus, igreja. E se você precisa do perdão, você precisa perdoar. A oração do Pai Nosso diz isso. Aquele que perdoa terá sempre o perdão de Deus disponível na sua vida. Se você é uma pessoa que tem facilidade em perdoar as pessoas quando elas erram com você, não tenha dúvida, quando você tropeçar, porque vai tropeçar, em palavras, em atitude, o perdão de Deus estará sempre liberado para você. Perdoai, Senhor. Você perdoou o seu irmão? Perdoou facilmente, então o perdão está liberado para você. Mas se você não perdoa, Ele não te perdoa. Olha o que diz em Mateus capítulo 10, versículo 8: de graça vocês recebestes, de graça dai. É de graça, aleluia. A graça é de graça. Sabe o que Deus está falando aqui? Que tudo que eu recebo de graça da parte de Deus, eu sou obrigado a compartilhar com meu irmão. Mas tudo mesmo, não é só o perdão não. E se eu não fizer isso, eu estou sendo um servo mau aos olhos de Deus. Olha para cá, me responda uma coisa. Você pagou quanto para ser perdoado por Deus? Foi de graça, não foi? Ou falaram para você que você tinha que fazer uma oferta especial? Cuidado com isso, hein? Fazer um sacrifício para Deus limpar o teu coração. Foi de graça, não foi? Então você deve dar de graça o perdão também, porque foi isso que Deus fez com você. Você não tem que ficar exigindo nada. Olha Deus falando com alguém aqui, você não tem que exigir nada em troca do seu perdão não. Está pensando o quê? Olha como que Deus está sendo incisivo. Ele está falando para nós hoje, se enxerga. Está querendo o quê? Você não tem que ficar exigindo humilhação de ninguém não, retratação de ninguém não. Você tem apenas que perdoar. Oh, aleluia. Sabe, quando Jesus te perdoou, Ele apenas te perdoou. Ele não pediu nada disso para você. Ele não pediu para você fazer uma oferta especial. Ele não pediu para que você se humilhasse diante das pessoas e reconhecesse o teu erro. Se bem que tem uns lugares doidos aí que faz isso, né? Você é o capeta, quem envergonha é Deus, quem envergonha é o capeta, quem humilha é o capeta. Não existe isso. Agora você vai ter que falar diante do meu irmão, eu sou Satanás. Quem está entendendo, diga amém. Outro exemplo, o amor de Deus. Você também recebeu o amor de Deus de graça. E a Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Ou seja, Ele nos amou de graça. Eu não tenho que amar a troco de condições. Tem pessoas que dizem, eu amo fulano. Sabe por quê? Porque o fulano é bonzinho. Qualquer um ama ele então. Aí é fácil amar. O próprio Jesus disse assim, ó: se você ama aquele que te ama, que recompensa você terá? Até os ímpios fazem isso. É fácil você amar a pessoa porque ela é boazinha. Isso não é evangelho de Cristo não. Outro exemplo, os dons de Deus que você recebeu. Tem pessoas aqui no nosso meio que você tem os dons de Deus. Você que prega o evangelho, você comprou o seu dom. Você não comprou, foi de graça. De graça recebei, de graça dai. Tem que passar para frente. Tem que passar para frente. Não tem que ter medo da pessoa crescer mais do que você não. Você só vai crescer mais ainda quando você entender isso, quando você deixar as pessoas à sua volta crescer também. Aleluia. As pessoas que oram e pessoas são curadas na hora, milagres acontecem, o cego vê, o surdo ouvem. Será que elas compraram esses dons? Aqueles que cantam, que tocam, como as pessoas aqui, compraram o dom também não. Então de graça recebeste, de graça dai. Esse é o evangelho verdadeiro. Jesus disse, se você não recebeu de graça, então passe para frente de graça. Diga glória a Deus. Então primeiro, por que devemos perdoar? Porque fomos perdoados. Segundo, mas como perdoar, pastor Danilo? Fala a verdade, irmão, tem pessoa sincera aqui no nosso meio que eu sei. Você quer perdoar, mas você não consegue.
Você fala, pastor, eu quero perdoar, eu quero muito, mas a hora que eu vejo, já estou pensando na situação de novo, e estou alimentando, já estou com raiva de novo. Eu quero, mas eu não consigo. Você já tentou de várias formas, mas você não consegue. Deixa eu te falar uma coisa, que dá uma chave para você perdoar. Primeiro, vai ficar muito mais fácil, quando você começar a entender espiritualmente o motivo do conflito. Você não consegue porque você está olhando só para a pessoa, só para o teu marido, só para a tua esposa, só para aquele que te feriu. Entenda espiritualmente por que essa pessoa está em conflito com você, por que essa pessoa está se levantando contra você. Entenda espiritualmente por que tal pessoa te prejudicou. Pode ser por causa, sabe do quê? Dos planos grandiosos que Deus tem sobre a tua vida. E Ele precisa encher o teu coração agora de mágoa, de sujeira, para tentar parar, porque Ele pensa, se eu não parar Ele agora, se eu não parar ela agora, eu não vou parar nunca mais. Entenda espiritualmente. A pessoa talvez esteja sendo usada pelo diabo para tentar impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Oh, aleluia. Você não está conseguindo, sabe? Você está olhando só para a situação de maneira carnal. Você não está conseguindo olhar de forma espiritual. E você acaba ficando com raiva, sabe de quem? Da pessoa. Quando na verdade você deveria estar com raiva do mal que está por trás da pessoa. É isso que a Bíblia diz. Estou te dando chaves aqui importantíssimas para você voar, hein? Quem está entendendo, diga amém. A luta não é contra carne e sangue. O que é carne e sangue? Pessoas. Tua luta não é contra as pessoas, é contra o que está por trás das pessoas. Você deveria lutar contra esse mal, contra esse demônio que está agindo através da vida de tal pessoa, e não contra a pessoa. Por que eu estou falando isso para você aqui? Quando você entende, meu Deus, espiritualmente o que está acontecendo, tudo se resolve com mais facilidade. O laço é cortado, você consegue perdoar, e você avança. Tem pessoas que você está aqui ouvindo essa palavra, Deus está falando poderosamente no teu coração. Sabe por quê? Você tem a sensação que você está numa esteira, você caminha e não sai do lugar. Ora, jejua, recebe palavras poderosas aqui, mas você não vai. Sabe o que é isso? Falta de liberar o perdão. Você conhece a história de José do Egito, não conhece? Ele foi traído pelos irmãos, jogaram ele numa cova, depois venderam ele como escravo, e para ajudar ainda foi lançado injustamente numa prisão, foi preso inocente, acusado de estupro. José estava ferido, como alguns de vocês aqui está. Ele estava ferido porque muitas coisas aconteceram. Talvez José, ele não conseguisse esquecer jamais de tudo aquilo que os irmãos fizeram contra ele. Sabe quando isso aconteceu? Sabe quando, oh aleluia, sabe quando José conseguiu verdadeiramente perdoar os irmãos dele, por tudo que eles fizeram? Quando José conseguiu perdoar os irmãos dele, foi simplesmente quando ele entendeu espiritualmente o que estava acontecendo ali. E tanto que ele entendeu, que ele disse, olha o que ele disse para os irmãos dele. Eu não anotei o endereço agora, só anotei o texto. Não foi vocês que me mandaram para cá. Ele entendeu espiritualmente, por isso que ele conseguiu perdoar. Aí ele fala para os irmãos quando ele encontra com eles: não foi vocês que me mandaram para cá, mas foi o próprio Deus que queria que eu viesse na frente para servir de escape para vocês nesse tempo de seca. Meu Deus do céu, entenda espiritualmente o que está acontecendo, meu irmão. Deus está te levando para um lugar, Deus está te levando para um lugar difícil, para um lugar estreito, mas tem um propósito nisso. Quando José entendeu espiritualmente o que aconteceu, ele tirou até dos irmãos a culpa. Além de limpar o coração dele, ele vai e tira a culpa dos irmãos. Você imagina o peso que aqueles irmãos tinham na vida? Não conseguia dormir de noite, rolava para lá e para cá arrependido do que fez, não podia mais voltar atrás. Oh, meu Deus do céu. E quando José tira a culpa de sobre eles, automaticamente, sabe o que ele estava tirando? Tirando de dentro dele, do coração dele, toda a mágoa. Tira a culpa de cima de alguém hoje. Entende espiritualmente o que está acontecendo? Tira a culpa dessa pessoa. E quando você parar de culpar as pessoas, automaticamente, naturalmente, o Senhor vai arrancar a mágoa do teu coração.
Entenda espiritualmente o que está acontecendo. O diabo quer parar uma obra que Deus começou a fazer na tua vida agora. Está entendendo? Olha o que Deus está mandando falar aqui, ó. Se você tirar a culpa de cima dessa pessoa hoje, não é amanhã, não é no culto de quinta-feira. Se você decidir tirar a culpa de cima dessa pessoa hoje, Ele vai arrancar, Ele vai tirar toda a mágoa de dentro do seu coração. E você vai ser livre para avançar, para crescer, como você nunca cresceu antes, em todas as áreas da sua vida. Decida hoje, a limpar o teu coração. Tem gente que está aqui, você tem mágoa, desculpa, mas você tem mágoa até de Deus. Você vive questionando a Deus. Deus está mandando falar para alguém que está aqui, até dirigindo, você me culpa. Você fica me questionando, Deus, por que isso aconteceu comigo, com a minha família? Por quê? Se o Senhor me ama, por quê? Por que tal pessoa foi embora? Por que tal pessoa não me quer mais? Se o Senhor me ama, por que o Senhor permitiu acontecer isso? E Deus usa a minha vida hoje para falar para você, Ele está usando a minha vida para falar para você, você me consultou antes de você fazer as coisas? Você me consultou, você buscou a minha palavra, a minha direção, antes de você escolher as coisas? Se tem alguém que permitiu isso na sua vida, foi você mesmo, Deus está falando. Foi você. Escolha errada traz consequência negativa, meu irmão. Escolha certa traz resultados positivos. Olha lá o que está em Provérbios 15, 22. Sem conselhos, os projetos fracassam. Você acha que você sabe tudo? Não pergunta nada para ninguém. Quando alguém vai falar, você é o dono da verdade. Sem conselhos, os projetos fracassam. Mas com muitos conselhos, Mas muitas vezes, sabe o que acontece? A gente acha que a gente sabe tudo. A gente acha que a gente sabe o que é melhor para nós, sim ou não? E se servir como consolo para você, eu quero dizer uma coisa, que nem tudo na vida é perda. Às vezes foi um livramento. Mas doeu, pastor, doeu, mas poderia doer muito mais lá na frente. Deus talvez te livrou de um sofrimento maior, de um prejuízo maior, de uma frustração maior. Outra ferramenta para perdoar, e aqui eu caminho para o final, oração. Anota isso. Uma ferramenta poderosa para você perdoar as pessoas, oração. Eu vou terminar essa mensagem dentro de 5 minutos. E você vai fazer, sabe o que hoje? Você vai orar para essa pessoa. Pastor Dani, você está de brincadeira com a minha cara, né? Aí também o senhor quer demais. Como que eu vou orar para essa pessoa? Você vai orar para essa pessoa hoje, mas você vai orar da maneira correta. Não do jeito que você orou até hoje. Qual foi sua oração até hoje? Senhor, fura os olhos, Senhor. Oh, Jesus, quebra as pernas, Pai. Arranca tudo, Senhor. Aleja, Jeová. Cuidado, você pode estar rindo de você mesmo. Mas eu quero incentivar você aqui hoje, encorajar você aqui hoje, a fazer uma oração baseada no amor que eu estou pregando para você. Uma oração baseada no amor. E quando você fizer isso hoje, escuta o que eu estou te falando, é sério. O diabo, ele vai ficar de boca aberta quando ele vê você orando com amor. Na área que aquela pessoa te atacou, você abençoando ela, o diabo vai ficar assim, ó. Você vai quebrar toda a autoridade que está sobre a sua vida. Você precisa fazer isso. E Deus está usando a minha vida para falar para você, já passou da hora. Já passou da hora. Sabe, igreja, se Deus nos julgasse baseado em nossos atos, nas nossas ações, fala a verdade, seria o nosso fim. Se Deus fosse nos julgar pelos nossos erros, meu Deus,
Mas porque a justiça de Deus é baseada no amor, no grande amor que Ele tem por nós, Ele nos salvou. Olha o que diz em Mateus capítulo 5, verso 44, para finalizar. Eu, porém, vos digo, eu quem? Diga Jesus. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Aqueles que falam mal de você, ó, bendizei o que vos maldizem. Ó, você deve falar bem daquele que fala mal de você. É isso que Deus está falando aqui. Fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que eles sejam filhos do vosso Pai que está no céu. Meu Deus, a palavra está dizendo aqui que você deve orar por essas pessoas. Você deve começar a falar mal daquele que, falar bem daquele que fala mal de você. Bem dizer, ó, bem dizer, falar bem. Bem dizer o que vos maldizem. Ou seja, fala bem daquele que fala mal de você. Começa a abençoar aquela pessoa na área que ela te ataca. Ah, uma pessoa se levantou contra a minha vida, contra o meu casamento. Abençoa a vida sentimental dessa pessoa mal amada em nome de Jesus. Quem está entendendo? Você tem que fazer uma oração no amor. Não adianta você falar, Senhor, quebra as pernas. Não, abençoa. Serra, madre. Não, dá muitos filhos para essa pessoa ser feliz. Quem está entendendo? A palavra está dizendo, você deve orar por essas pessoas, você deve pedir a Deus para converter o coração delas. Para que isso? Para que elas passem a ser filhos do seu Pai que está no céu. Meu Deus, você deve orar para essas pessoas, pedindo para que Deus faça a obra na vida delas. Olha, eu estou vendo pessoas chorando, irmão. Isso é o poder de Deus que está operando. É o poder da palavra. Você não sabe o poder do perdão. Você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida hoje ainda. Olhe para cá, preste atenção. Sabe qual é a diferença dessa pessoa para você? Que está te atacando, que te magoou, que te feriu. Sabe qual que é a diferença sua e daquele que está matando ou traficando lá fora agora? Ali na esquina, sabe? Na favela, onde você quiser. É que eles ainda não conheceu o amor de Deus que você conheceu. Ainda. Diga glória a Deus por isso. Sabe qual que é a diferença entre você e aquela pessoa que abusou de você, talvez, quando você era uma criança? Ele ainda não conhece o amor de Deus. E eu quero finalizar te dando uma boa notícia. O maior beneficiado em liberar o perdão é você. Quem vai sair mais ganhando em liberar o perdão é você, não é a pessoa. Não se engane quanto a isso. Às vezes a pessoa fica falando assim, não adianta nem me pedir perdão porque eu não vou perdoar. Não perdoo. Lembra na escola? Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Tô velho, hein? Eu não perdoo, não adianta pedir perdão. E sabe o que é pior? Você acha que você está fazendo mal para a pessoa com isso. Desperta hoje, olha o que Deus está falando aqui. Você acha que você está fazendo mal para a pessoa, mas você está fazendo mal para você mesmo. A pessoa está levando a vida dela normalmente, você está aí sofrendo, perdendo noites de sono. O Senhor está falando, desperta. A pessoa nem lembra que você existe, está tocando a vida dela normalmente. Alimentar a mágoa é a mesma coisa de você enfiar uma faca no teu peito, esperando que o outro vai sentir a dor. Olha o que a pessoa me fez. Você está tomando um copo de veneno, esperando que o outro vai cair duro lá. Diga misericórdia. O perdão é liberdade, irmão. Perdão é você fazer com o outro aquilo que Jesus fez com você. Perdoar é você ter uma atitude positiva com você mesmo. Quem é sábio, quem é inteligente e sábio, ele perdoa porque ele precisa avançar. Não é porque o outro merece o perdão, porque talvez não mereça. A pessoa é sábia. É uma atitude positiva para você mesmo. Seja inteligente. Só alguém transformado de verdade é capaz de olhar para suas feridas, sabe? Para a cicatriz e orar para aquele que o feriu.
Quem é transformado faz isso. Só quem é transformado, só alguém transformado é capaz de olhar para aqueles que o feriram, que falaram mal, e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que está fazendo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão falando. Se você é transformado, fala hoje para Deus: Pai, perdoa, porque essa pessoa não sabe o que ela está falando, o que ela está fazendo. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor está vendo tudo que eu fiz, tudo que eu podia fazer de bom eu fiz. Não seja orgulhoso não, sabe, libere o perdão. Pode reparar, somente os orgulhosos têm dificuldade de perdoar. Sabe por quê? Porque a palavra, presta comigo, perdoar, a palavra perdoar é uma mistura de perder com doar. E o orgulhoso não gosta de perder. Perdoar, você perde e doa. Tá bom, que o orgulhoso gosta de perder. Ele só quer receber, ele só quer ganhar. O orgulhoso, quando erra, ele não admite, ele tenta justificar, ele tenta achar um culpado para as escolhas erradas dele. Esse é o orgulhoso. O orgulhoso não suporta perder e nem doar. Perdoar é quebrar a corrente do orgulho, irmão. Perdoar é você tirar da mão do diabo aquilo que ele usa contra você todos os dias, todas as noites, fazendo você rolar para lá e para cá na cama e não dorme. Se você decidir hoje liberar o perdão, você vai tirar da mão desse derrotado tudo aquilo que ele te perturba o dia inteiro. Aleluia. E por último, perdoar. Eu precisava falar isso. Perdoar é contagioso. Quando o perdão é verdadeiro, a força do diabo é quebrada na sua vida imediatamente quando você perdoa. E também na vida da pessoa, olha só, e isso aqui é contagiante, sabe por quê? Porque quando você decide perdoar, você está tirando, como José, você está tirando a culpa da pessoa. E naturalmente, o que vai acontecer? A mágoa vai sair do seu coração, e agora o diabo não tem mais força sobre você, e nem sobre a vida da pessoa. E a pessoa agora ela está pronta, sabe para quê? Para perdoar também aqueles que feriram ela. Porque você tirou a culpa da pessoa, é contagiante. Fala: meu Deus, eu me senti tão bem. Aí ela vai ver aquelas pessoas que feriram ela e vai fazer diferente do que o servo fez. Vai passar para frente aquilo que recebeu. Diga glória a Deus. Decida hoje contagiar alguém, vai. E ainda essa semana, se você decidir isso hoje, ainda essa semana, você vai ver as coisas fluírem na sua vida de uma forma tão linda que você vai ficar até assustado. Tudo aquilo que impedia você de avançar, de romper, de voar, vai acontecer. Você vai avançar como você nunca avançou. Nós vamos orar agora. Quero pedir para que você fique de pé e você vai orar por essa pessoa agora. E olha aqui para mim, deixa eu te dar uma chave aqui. Deus está falando isso no meu coração agora. Meu Deus. Talvez essa pessoa seja você mesmo. Talvez você já conseguiu perdoar as pessoas, mas você não consegue se perdoar a si mesmo. Se tiver alguém, você vai perdoar hoje. Você vai orar, vai abençoar essa pessoa. Tudo que ela fez para você, você vai abençoar. Se ela fez um mal, na área que ela te atacou, você vai abençoar ela. Mas talvez, Deus está falando para alguém que está aqui, talvez você precisa se perdoar. O auto perdão. Você não consegue se perdoar das escolhas erradas, das decisões erradas que você tomou na vida. De ter acreditado em quem não era para acreditar, de ter investido em quem não era para investir. E você hoje vai se libertar disso em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração agora, fecha os teus olhos, é noite de Santa Ceia. Nós vamos orar. Você vai orando aí agora, já vai falando com Deus, não espera a minha oração não. Vai abençoando a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Mantenha os seus olhos fechados agora, vai pensando nessa pessoa que te feriu aí. Tenha vergonha de você mesmo hoje, vai. Chega de hipocrisia, chega. Não dá mais. Deixa o orgulho de lado hoje. O seu orgulho já tirou tantas coisas de você. Já tirou pessoas de perto de você. Já acabou com amizades que você tinha. Você já perdeu oportunidades grandes de Deus por causa do seu orgulho. Ou você quebra esse orgulho hoje, ou ele vai fazer você viver sozinho, sozinha para o resto da vida. Pai nosso que está no céu,
Vai orando, vai abençoando essa pessoa agora. Santificado seja o teu nome. Fala, diga para ele: venha a mim o teu reino agora, Senhor, e faça a tua vontade sobre a minha vida. O pão nosso de cada dia o Senhor tem me dado, o Senhor tem suprido as minhas necessidades. Então da mesma forma eu te peço agora, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, Senhor. Perdoa as palavras que saíram da minha boca, os pensamentos que eu tenho alimentado muitas vezes. Quando eu deito naquela cama, Senhor, esses pensamentos que vêm, eu fico alimentando. Quantas lágrimas, e as atitudes que eu andei tomando também, o Senhor sabe do que eu estou falando. As escolhas erradas que eu fiz na minha vida. Diga para Ele: me perdoa, Senhor, por ter olhado para onde eu não deveria ter olhado, e para quem eu não deveria olhar. Me perdoa, Jesus, por não valorizar a sua palavra muitas vezes, e pensar somente na minha vontade própria. Perdoa, Senhor, o mal que eu fiz para minha família, para o meu marido, para minha esposa. Me perdoa hoje, Senhor, por ter ferido o coração de pessoas que me amavam, que me ajudaram a vida inteira. Quando eu mais precisei, eu renuncio hoje. Diga para Ele: eu renuncio hoje toda palavra ruim que saiu da minha boca contra a vida de pessoas, palavras de maldição que eu liberei. Já desejei até a morte para algumas pessoas. Eu renuncio isso hoje. As palavras maldosas, perdoa as minhas atitudes, Senhor. Eu faço agora um compromisso com o Senhor. Faça com Ele um compromisso. Eu também perdoarei agora aqueles que pecaram contra mim, seja com palavras, com atitudes, calúnias, na área que essa pessoa me feriu, me atacou. Eu libero uma bênção para ela agora. Diga para Ele. Então, Deus, me perdoa, perdoa os meus erros, assim como eu perdoo aqueles que erraram comigo, na mesma proporção. E não permita que eu caia em tentação. Me livra, Senhor, de todo espírito mau, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Ainda com seus olhos fechados, deixa Deus tocar em você agora. Deixa Deus te libertar. Olha aí, demônio, você que estava trabalhando na vida dessa pessoa, nesse coração, acabou o teu reinado hoje. Você ouviu as palavras que saiu da boca dessa pessoa agora, então pode soltar essa vida. Demônio que paralisou essa vida até hoje, tranca a rua do inferno, larga essa vida agora. O Senhor está libertando esse homem, essa mulher hoje, de todo sentimento contrário, de toda raiva que você coloca, a ira, o ódio, o desejo de vingança. Ele está curando a tua alma, irmão. O Espírito Santo, através desse louvor agora, Ele vai curar a sua alma. Você não será mais escravo do seu sentimento. Sinta a liberdade de Deus sobre a sua vida agora. O seu peito está queimando agora, suas mãos estão suando. Você talvez tenha vontade de gritar. Grite, coloque para fora agora. Quebra esse mal que está sobre a tua vida. Coloca para fora. Oh, Espírito Santo de Deus, faz a tua obra, Jesus.